Você sabe quando um corpo desiste? Porque não é só cair no chão, é parar de lutar por dentro bem antes disso. Quando o corpo de Tim Maia caiu, em março de 1998, ninguém ficou exatamente surpreso. Chocado, sim. Triste, claro. Mas surpreso. O Brasil inteiro já tinha visto aquele corpo suando até escorrer, rindo alto enquanto mancava, cantando furacões mesmo com a respiração falhando. O corpo dele estava avisando, há anos, mas ninguém escutou. Antes de ser Tim Maia, ele era Tião Marmiteiro, o 18º de 19 irmãos, filho da Tijuca, criado no barulho, na entrega de comida, no corre. Ele carregava marmita, mas o que pesava mesmo era o silêncio dos próprios sonhos. Com 8, 9 anos, já entoava hinos na igreja, dava palpite em banda de amigo, aprendia sozinho a tocar violão. A voz vinha do estômago. O corpo era pequeno, mas a alma já estava ocupada demais. Queria cantar, mas também queria sair dali. E foi por isso que, com 17 anos, ele sumiu. Miami, 1959. Tião chegou com os olhos arregalados, achou que ia conquistar o mundo. Mas não era filme, era faxina, era cadeia. Foi pego com maconha e arma. Ficou preso, sozinho, em inglês. Ali o corpo já começava a rachar. O menino que cantava samba na Zona Norte agora dormia em cela apertada, com vergonha e medo. E quando voltou, ninguém abraçou. Voltou mais magro, mais tenso, mais puto com tudo, mas com o soul americano fervendo nas veias. Era um Brasil que ainda não existia dentro de um cara que já não cabia mais nele mesmo. No começo dos anos 70, ele explodiu. Primavera. Azul da cor do mar. Não quero dinheiro. Todo mundo cantava. Mas ninguém via o que acontecia antes de cada show. Tim se entupia de droga. Virava uísque como se fosse água. Usava cocaína no camarim, enquanto o público gritava seu nome lá fora. Ele mesmo apelidou esse ciclo de triatlon, uísque, maconha e cocaína, e subia no palco como se fosse eterno. O corpo que aguentasse. Ele pesava 110, depois 120, depois 130 quilos. Suava em rios, respirava com esforço, mas ainda cantava como se desafiasse a própria morte. De repente, branco. Branco no corpo, branco na roupa, branco nos discos. Tim Maia mergulhou na cultura racional. Parou de beber, parou de comer carne, parou com as drogas, parou até com o ego, por um tempo. Durante alguns meses, ele foi outro homem. Só que a cabeça foi junto. Rompeu contratos, brigou com todo mundo, recusou dinheiro, show, fama. Vivia em função de um livro maluco que lia como se fosse a Bíblia. Era a primeira e única vez em que seu corpo estava limpo, mas sua mente entrava num novo tipo de vício, o da ilusão. Quando ele caiu na real, já tinha perdido quase tudo, menos a voz. Tim nunca foi só engraçado ou genial. Ele era, acima de tudo, imprevisível. Tinha dias em que sorria com uma piada boba. Tinha dias em que apontava um revólver para um funcionário da Light no meio da rua. Atirou mesmo, sem matar, mas atirou. Outras vezes explodia com palavras. Chamou Raul Seixas de xerox da burrice. Dizia que John Lennon era uma besta. Depois se arrependia. Chorava escondido, porque o corpo dele era palco, mas também trincheira. E a cada briga, cada crise, cada tapa verbal ou físico, ele ficava mais isolado, mais doente, mais genial e mais perigoso para si mesmo. Nos anos 80, o Brasil já não conseguia segurar o Tim Maia. Ele era tão grande que nem cabia mais nos contratos. Era contratado pela Brahma, subia no palco e dizia que preferia Guaraná Antártica. 60 shows cancelados. Na semana seguinte, virou garoto propaganda do Guaraná, porque só ele podia fazer isso. O corpo dele já era outro, enorme, cansado, sobrecarregado, mas ainda parecia invencível. Só parecia. Em 1996,
A gangrena chegou. Fournier, a doença que ataca debaixo, silenciosa, podre. Tim perdeu um testículo, ficou entre a vida e a morte. Voltou e fez show, como se nada tivesse acontecido. Diabetes já roía seus rins. A pressão fazia o coração trabalhar no modo desespero. Mas ele ria, e ria alto. Porque Tim Maia ria da morte como se fosse velha amiga. Não foi de uma vez. O corpo dele foi morrendo aos poucos. Só que todo mundo ria enquanto isso. Domingo, 8 de março de 1998. Teatro Municipal de Niterói. Mais de 800 pessoas na plateia. Tim Maia entra no palco devagar, vestindo branco. Ironia cruel. A mesma cor da sua fase mais pura, mas agora servindo de pano de fundo para algo bem diferente. Começa o show. Microfone na mão. Músicos atrás. A plateia de pé. Não quero dinheiro. A música icônica. O hino. Mas tinha algo errado. O rosto dele já parecia cansado antes do primeiro verso. O suor escorria antes da primeira nota. A respiração pesada demais. No meio da música, ele parou, cambaleou, olhou para o lado e saiu andando devagar, sem se despedir, sem explicar, sem força para continuar mentindo com o corpo. No hospital, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Alguns médicos diziam infecção, outros descompensação. Mas a verdade era mais simples. O corpo dele já não lutava mais. Em silêncio, os órgãos começaram a falhar, um por um, como se estivessem exaustos de carregar tanto. Pressão alta, diabetes descontrolada, complicações renais, problemas hepáticos vasculares. O corpo gritava em forma de febre, de tremor, de silêncio. Durante 7 dias o furacão virou sombra. Não cantava, não sorria, mal abria os olhos. E no dia 15 de março de 1998, silêncio total. Tim Maia morreu às 6h15 da tarde. A causa oficial: falência múltipla dos órgãos. O que significa, na prática, que nenhuma parte do corpo aguentou mais segurar as outras. Peso: 140 quilos. Idade: 55 anos. Morto num leito de hospital comum. Sem luzes, sem gritos, sem música, só ele. E o corpo que tanto deu, e que agora não tinha mais o que oferecer. Não teve velório transmitido ao vivo. Não teve enterro de luxo. Não teve multidão vestida de branco jogando rosas, mas teve algo raro: silêncio, respeito e uma certeza amarga no ar. Ele podia ter vivido mais, mas talvez não soubesse como. Tim Maia morreu do mesmo jeito que viveu, sem freio. Mas essa história não é só dele. É do corpo humano, é de todo mundo que acha que pode dar conta de tudo. É da cultura do exagero, do riso que esconde dor, do vício travestido de gênio indomável. Tim não morreu por um tiro, não morreu por um acidente, não morreu por um erro médico. Ele morreu aos poucos, pelo cansaço acumulado de uma vida sem descanso. É como se o corpo dele gritasse o tempo todo e ninguém entendesse. E mesmo assim, mesmo depois da queda, mesmo depois do último suspiro, mesmo agora, a voz dele ainda está viva. Em rádio popular, em trilha de novela, em cover de bar de esquina, em carro de som na praia. E quando você ouve, não ouve só a melodia. Você ouve um corpo em guerra com ele mesmo. Uma alma que usava a garganta como arma. Uma vida que, no fim, avisou o tempo inteiro como iria acabar. A morte do Tim Maia não foi surpresa. Foi aviso. Um aviso repetido, abafado, negligenciado, mas ainda assim escancarado. Tim Maia não queria morrer, mas também nunca soube como viver devagar. Ele não tinha um estilo de vida. Ele era o próprio exagero, o próprio excesso. A cada show que fazia suando litros, a cada piada feita com os próprios limites, a cada madrugada acordado usando tudo o que o corpo podia aguentar. Ele cavava o fim com o microfone na mão. E talvez seja isso que mais assuste.
Como alguém pode morrer tanto em vida e ainda assim parecer imortal para todo mundo? O corpo de Tim Maia avisou, gritou, parou. Mas a gente só escutou quando já era tarde. E você? Quantas vezes o seu corpo já tentou te dizer alguma coisa e você ignorou? Se essa história te deixou pensando ou sentindo, comenta aqui embaixo. O corpo fala, a gente é que não escuta. E se você quer mais histórias assim, reais, humanas, com vozes que marcaram gerações, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui até os silêncios contam uma história. Você já viu alguém morrer com o estômago cheio de areia? Pois é, nem eu. Até aquele dia, a gente aprende que a praia devolve o que não é dela e que a morte tem uns padrões: afogamento, tiro, queda, acidente, mas tem coisa que escapa disso, que não cabe em laudo, nem em protocolo. Era começo de manhã, plantão recém-começado, e apesar de parecer um dia normal, aquele cheiro de formol, a friagem dos azulejos no braço quando você se encosta sem querer, tinha uma coisa esquisita no ar. Ou talvez fosse só cansaço acumulado, não sei. A primeira ficha do dia, masculino, 32 anos, encontrado numa praia ao norte da cidade. Praia quase deserta, corpo parcialmente enterrado, resgate feito de madrugada por banhistas que chamaram a polícia. A princípio, afogamento. Quando vi o corpo chegando, tive aquela sensação estranha. Ele estava limpo demais. Quero dizer, o rosto, o tronco, tudo com uma certa ordem, nada muito deformado. Só um resíduo de areia fina grudada no couro cabeludo e nas mãos. Aqueles casos que você já pensa, vai ser rápido, afogamento típico, sem muito mistério. Mas o abdômen me chamou a atenção na hora, distendido, mais do que o normal. Não era gás, não era putrefação inicial, era algo mais denso. E quando eu abri, eu entendi. Antes de chegar nisso, só para você entender, os pulmões estavam limpos. Nada de água, nem espuma nos brônquios, nem líquido nas vias aéreas. Nada. Fiquei em dúvida. Seria um afogamento seco, reflexo vagal? Só que o rosto não batia com isso. Tinha uma contração facial que me incomodava. A mandíbula travada num esforço. Os olhos secos, arregalados. Eu já tinha visto muita coisa, mas ali tinha uma espécie de súplica congelada. Voltei para o abdômen, fiz o corte, e o som que o bisturi fez ao romper a parede era mais pesado, não sei explicar. Quando abri, senti logo o cheiro de sal e umidade, mas não era do mar, era de areia molhada. O estômago estava cheio, compactado, como se alguém tivesse enfiado areia ali com uma colher de pedreiro. Areia úmida, pressionada, sem espaço para mais nada. Coloquei as mãos com luvas, fui retirando aos poucos. Cada punhado saía como se eu estivesse esvaziando um balde. Não é exagero. Pesei 842 gramas de areia. Não, isso não foi acidente. Era como se ele tivesse sido obrigado a engolir. Areia ainda viva, em desespero. As mãos dele, as unhas, estavam lascadas, cheias de areia por baixo, microcortes, sangue seco. Era como se ele tivesse tentado escavar o próprio rosto, para sair, para respirar, e não conseguiu. A técnica que me ajudava na sala me olhou com o rosto pálido, e eu me afastei da mesa, tirei a máscara e vomitei no canto. Depois de mais de 10 anos de necropsia, eu vomitei. Não foi pelo cheiro, não foi pelo sangue, foi pela ideia, pela imagem que se formou na minha cabeça. A gente vê cada coisa aqui, mas aquilo ali foi diferente. Aquilo foi cruel de um jeito frio. Respirei fundo, me lavei, voltei, continuei, mas pedi para não ficar sozinha, coisa que nunca tinha feito, porque aquele corpo, mesmo morto, estava gritando.
E o grito vinha de dentro mesmo. Naquele dia, eu terminei o laudo mais devagar do que de costume. Cada linha que eu digitava parecia me afastar mais da lógica das coisas. Estômago contendo aproximadamente 842 gramas de areia úmida, compactada. Ingestão em vida presumida. Só essa frase me deu náusea de novo. A expressão facial do morto ficou gravada na minha cabeça. Mas não era só a expressão. Era a cena que eu montei mentalmente. Ele com a boca sendo forçada, ou ele engolindo sozinho por medo, por desespero. Sabe o que é pior? A falta de sinais externos. Não tinha roxo, não tinha corte, nada que de cara denunciasse agressão. Era um corpo limpo, exceto pelas mãos. As unhas estavam destruídas, como se ele tivesse lutado para sair de onde estava, ou para tirar a areia do próprio rosto. Vai saber. Demorou 2 dias para a delegacia pedir o resultado oficial. E mais um para virem com a intimação de imagens do corpo. Foi aí que eu descobri o resto. Eles chamaram a gente para uma reunião, num plantão da noite. Eu nem devia estar, mas fiquei porque, bom, não dava para dormir direito mesmo. Na sala da chefia, com o pessoal da Polícia Civil, mostraram pra gente um vídeo. Eu nunca vou esquecer aquilo. Era uma filmagem com o celular em pé, baixa qualidade, som abafado pelo vento. Um homem aparece deitado de bruços na areia. A princípio, parece só bêbado ou inconsciente, mas depois, a mão dele se mexe. A cabeça tenta virar. A câmera balança. Um outro homem aparece, fora de foco, empurrando areia com uma pá de madeira em cima da nuca dele. Não com força, com lentidão, como se estivesse preenchendo. A voz que aparece no fundo ri, riso curto, meio nervoso. E alguém diz, vai, engole, pô, engole. O vídeo dura uns 2 minutos. A parte final mostra a vítima com o rosto quase coberto, ainda se mexendo. E aí, escurece. Foi transmitido ao vivo, para um grupo privado. Os prints estavam no celular do autor, junto com mensagens dizendo, bora ver até onde ele aguenta. O autor era um amigo da vítima, amigo próximo. Tinham ido juntos para a praia. Tinham bebido. Brincadeira, zoação. Só que passou do limite. Ou talvez nem fosse brincadeira. Ele não fugiu. Ficou em casa. Disse que foi um acidente besta. Que estavam brincando de enterrar o outro. Que o cara estava chapado. Que não imaginou que ia sufocar. Mas o laudo não bate com isso. Aquela quantidade de areia no estômago não entra por acidente. Ele engoliu em vida. Engoliu tentando não morrer. Quando o vídeo acabou, ficou um silêncio na sala. Ninguém falou nada, nem eu. Eu só pensei numa coisa, o rosto dele, na sala de necropsia, congelado naquela expressão. Agora fazia sentido, ele estava consciente, vivo, e sabia que ia morrer. No fim do plantão, eu entrei na sala de novo, sozinha. A maca já estava limpa, o corpo tinha sido liberado. Mas eu parei ali, fiquei uns minutos olhando o vazio. Tem coisa que a gente vê e nunca mais desvê. Tem mortes que fazem barulho, outras gritam em silêncio. E essa grita até hoje. Porque tem um tipo de maldade que não precisa de arma, não precisa de sangue, nem de grito. Às vezes, tudo o que ela precisa é de uma mão e de um punhado de areia. Não foi o primeiro corpo que caiu de um prédio, mas foi o único que quase derrubou a minha vida junto. A maioria das pessoas acha que trabalhar no IML significa ver tragédia. Não é isso. Tragédia tem lágrima, tem grito, tem desespero. O que eu vejo é silêncio. O silêncio depois da tragédia. E esse silêncio, com o tempo, engole a gente. Meu nome é Rafael Moura. Sou médico legista há mais de 11 anos no Instituto de Medicina Legal de Belém, Pará. Ou era. Eu não lembro qual foi o dia da semana.
para falar a verdade, mas lembro do cheiro da sala, tinta fresca misturada com mofo antigo. Lembro do ventilador da sala de documentação, girando torto no teto, fazendo um barulho cíclico que parece o som de um relógio falhando. O corpo chegou às 7h42 da manhã. Jovem, mulher, 19 anos. Nome omitido por protocolo. A ficha dizia queda da cobertura, prédio de luxo, bairro nobre, testemunha ocular, o próprio noivo. Na prática, isso costuma fechar o caso rápido. Queda Place, testemunha. Place, relacionamento estável. O fim, você deve imaginar. Só que eu aprendi cedo que o corpo sempre conta uma história, e às vezes é uma história que ninguém quer ouvir. Comecei o exame ainda com o corpo refrigerado, braços alongados, escoriações nas axilas, marcas de contenção. Anotei. Sangramento vaginal recente, não coerente com o tipo de trauma previsto. E as fraturas era o que mais me intrigava. Em uma queda de mais de 10 andares, eu esperaria fraturas compressivas, calcânio, pelve, coluna. O que eu vi foram tíbias e fêmures fraturados lateralmente, incompatível com impacto direto. Fratura de travamento, como se tivesse sido empurrada, não lançada. Isso por si só já seria um alerta, mas o rosto, aquilo eu não consegui esquecer. Eu vi gente morta demais para ficar inventando poesia em cadáver, mas o rosto dela não era de paz, nem de desespero, era de pânico. Como quem sabia que ia morrer e não podia gritar. Fechei os olhos por alguns segundos e respirei. Abri a tela do sistema e comecei o laudo preliminar. Paciente do sexo feminino, 19 anos, apresenta múltiplas fraturas não compatíveis com impacto vertical. Lesões corporais, periféricas, com sinais de contenção mecânica, possibilidade de abuso sexual recente, possibilidade de homicídio. Eu ainda nem tinha terminado de digitar quando a porta da sala se abriu. Era o Marlon, técnico administrativo, sem bater. Só entrou. Doutor, estão perguntando se o senhor vai liberar o laudo ainda hoje? Levantei os olhos. Já? Normalmente ninguém cobra com essa pressa. Quem está perguntando? Perguntei. Ele hesitou um pouco, como se não soubesse se podia responder. O advogado da família e um assessor do vereador. Parece que é parente da menina. Abaixei a cabeça de novo. Diz que não. Ainda estou em análise técnica. O laudo sai quando estiver pronto. Ele saiu sem responder. Eu só ouvi o barulho da porta batendo. Quando terminei, encaminhei para validação. Protocolo padrão. Eu assino, mas 2 colegas validam. Só depois vai para o sistema final e para o juiz. Primeiro colega recusou. Disse que achava melhor aguardar mais dados. O segundo nem chegou a abrir o arquivo. Só disse: esse caso aí não é para mexer. Você devia apagar esse PDF e refazer. Do zero. Aquela foi a primeira vez que eu senti algo diferente. Não medo, mas um peso. Como se o laudo tivesse se tornado uma coisa radioativa. Como se ninguém quisesse encostar, nem olhar. No fim da tarde, já em casa, recebi a ligação. Número restrito. Só atendi porque achei que fosse do colégio do meu filho. Mas não era. A voz era masculina, baixa, sem sotaque forte. E foi só uma frase: se você assinar isso, vai cair junto. Depois disso, silêncio. Não deu tempo nem de perguntar quem era. A ligação caiu. Fiquei parado com o telefone na mão, escutando o bip da chamada encerrada. Minha esposa achou que eu estava passando mal. E eu queria dizer que não era nada, mas era. Era uma ameaça. No dia seguinte, voltei para o IML. O ventilador girava mais rápido do que no dia anterior. Quase como se soubesse. Abri o sistema. Meu laudo ainda estava lá, pendente. Ninguém validou. Ninguém tocou nele. Pensei no caminho inteiro. Apagar. Reescrever. Trocar os termos. Tornar tudo neutro. Técnico. Burocrático.
Mas então me lembrei do rosto dela. Não era invenção da minha cabeça. Aquilo era dado. Era prova, era corpo. Fiz uma cópia, salvei num pendrive pessoal e assinei o laudo original, na íntegra. 2 dias depois, fui afastado por ajuste interno na escala médica. Não foi punição formal. Foi como quem te convida a sair sem te empurrar. A porta aberta, a sugestão silenciosa. No 3º dia, meu carro apareceu riscado no estacionamento. Porta lateral com as palavras "Quem manda?" arranhadas com chave. No 4º dia, levei meu filho para a escola. Parei na esquina. Tinha um homem parado do outro lado da rua, de paletó, braço cruzado, só me olhando. Não falou nada, mas não precisava. A partir daquele dia, cada passo meu começou a parecer vigiado. Mas não era só paranoia. As coisas realmente estavam acontecendo, uma atrás da outra, silenciosas, calculadas. Eu tentei manter a rotina. Entrava no sistema, atendia outros casos, mas os olhares mudaram. O jeito como os colegas me cumprimentavam no corredor, um aceno rápido sem parar. Os mais próximos começaram a sumir. Um deles me chamou de canto, baixou o tom. "Rafael, deixa esse caso pra lá, só isso. Deixa." Só que eu não consegui. O que me fez insistir não foi heroísmo, foi impotência. Era como se a única coisa que ainda estivesse sob meu controle fosse aquele PDF. O backup eu guardei em casa. 2, na verdade. Um no pendrive, outro impresso, assinado. Data, hora, minha rubrica no canto. Na semana seguinte, o caso foi judicializado. Só que algo estranho apareceu. A assistente jurídica que entrou em contato comigo por telefone mencionou que o laudo já constava nos autos. Eu estranhei, porque o sistema do IML ainda não tinha atualizado com as validações. Pedi para ela me mandar o arquivo. O que chegou no meu e-mail não era meu laudo. Mesmo formato, mesmo cabeçalho, meu nome lá embaixo. Mas o conteúdo foi todo alterado. Fraturas compatíveis com queda de grande altura. Ausência de lesões compatíveis com agressão física. Sugestivo de autoextermínio. Fiquei olhando para a tela sem respirar. Meu nome estava lá, mas eu nunca escrevi aquilo. Abri o sistema interno do IML. O laudo lá dentro também tinha sido substituído. Mesmo número de protocolo, mesmo horário, mas outro conteúdo. Era como se o meu laudo nunca tivesse existido. Naquela noite, minha esposa me viu trancado no escritório por horas. Eu estava relendo o meu laudo impresso, linha por linha. Cada frase, cada termo técnico, cada palavra que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Depois de um tempo, ela me perguntou: "Você está em perigo?" E eu só consegui responder: "Acho que sim, mas eu não sei de quem." Tentei levar o caso adiante. Fui até o Ministério Público. Falei com uma promotora que me recebeu com certa frieza. Quando mencionei o nome da vítima, ela franziu o senho. "Ah, o caso da cobertura. Já está arquivado. Tudo indica suicídio. Tem laudo no processo, inclusive com sua assinatura, doutor." Mostrei a versão impressa. Disse que aquilo era o que eu realmente tinha escrito. Ela escutou, anotou algo e disse que encaminharia para a apuração. Mas nada aconteceu. Semanas se passaram. Nenhuma resposta, nenhuma movimentação. Um dia, tentei acessar o protocolo do laudo pelo meu CPF funcional. Acesso negado. Eu fui apagado, como se nunca tivesse participado daquele caso. As ameaças, pequenas, não pararam. Um bilhete dentro da minha caixa de correio. "Teu filho é bonito. Cuida bem dele." O portão de casa apareceu aberto uma manhã, com a tranca estourada, mas sem sinais de furto. O recado era outro, e eu entendi. Eu pedi transferência. Disseram que não havia vagas no momento. Então pedi exoneração. Peguei minha esposa, meu filho e saímos de Belém com o que coube no carro. Alugamos um apartamento modesto em São Luís. Vida nova. Nome limpo. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu, mas eu nunca mais entrei numa sala de necropsia. Tentei por algumas semanas,
Fiz entrevistas. Fui chamado para perícia em 2 estados, mas não consegui. Só de sentir o cheiro de álcool isopropílico no jaleco, meu estômago revirava. Não era medo do corpo, era medo do sistema. Hoje eu trabalho como médico de família num posto de saúde simples. Às vezes ainda me chamam de doutor do IML, gente que lembra de mim ou que ouviu falar do meu nome. Eu sorrio, mudo de assunto. Nunca contei essa história completa para ninguém, nem mesmo para minha esposa. Ela sabe que algo aconteceu, mas não sabe o que eu vi naquele corpo, nem o que eu escrevi naquele laudo. Talvez seja melhor assim. Tem mortes que são perigosas demais para serem contadas, e laudos que enterram a verdade. A verdade morreu junto com ela, eu quase também. Eu trabalho em necropsia desde novo. Já vi corpo de todo tipo, de idoso, de gente estraçalhada, de mãe com bebê no colo. Já vi coisa que não devia estar ali. E também já vi coisa que eu preferia nem lembrar. Mas naquela noite eu vi o tipo de coisa que não se toca, só se sente. Era plantão de sexta, se não me falha na memória. Madrugada abafada. Aquelas luzes fluorescentes piscando como sempre. Uma hora a gente acostuma, outra hora esquece que elas não deviam piscar. Eu estava organizando os prontuários do turno quando a maca chegou. Um corpo masculino, pele escura, cerca de 50 anos. Nu, sem documentos, sem nada, só o corpo. Só que ele não chegou sozinho. Veio com os objetos que estavam na cena. A perícia sempre envia tudo junto. Eram 7 velas vermelhas apagadas, colocadas num saquinho de evidência com marcação da perícia. Eram grossas, dessas de ritual, sabe? Ainda tinha resto de cera grudado no asfalto. Uma das velas estava só pela metade. Outra parecia nunca ter sido acesa. O corpo tinha hematomas antigos e novos, lesões compatíveis com espancamento. Mas o que mais me chamou a atenção foram os símbolos, marcas no tórax e nos braços. Não cortes, marcas mesmo. Como se tivessem sido desenhadas à força, pressionadas na pele antes da morte. Um círculo no centro do peito, linhas laterais que lembravam caminho. Já vi muita coisa associada à prática religiosa, mas aquilo ali não era comum. A causa da morte era clara. Traumatismo múltiplo. Alguém espancou aquele homem até apagar. Mas o estranho é que não havia sinal de defesa. Nenhuma tentativa de bloqueio, de fuga, nada. Como se ele tivesse aceitado. Como se soubesse. Coloquei as velas num canto da bancada, como manda o protocolo, e comecei. A necropsia foi técnica. Coração, pulmões, fígado. Tudo dentro do esperado para um homem da idade. Estômago vazio, as costelas quebradas, os hematomas profundos. A morte foi lenta. E ele sabia que ia acontecer. O corpo dizia isso. Lá pela metade do procedimento, o cheiro de parafina começou a subir. Na hora, achei que era impressão. A sala do IML já tem seus próprios cheiros. Álcool, formol, sangue velho. Mas esse era outro. Era doce. Enjoado, quente, como vela derretendo em lugar fechado. Foi aí que a luz deu a primeira piscada. 1, 2, 3 vezes. E voltou. Continuei. Não sou de me deixar levar por coisa assim. O trabalho exige frieza, e eu sempre tive. Mas quando terminei a sutura, quando fechei o corpo, algo mudou. As velas estavam no mesmo lugar, mas uma delas estava acesa. Fiquei parado, uns 3 segundos talvez. Depois mais uma acendeu, e outra, uma a uma. 7 velas vermelhas, todas acesas, sozinhas. Sem isqueiro, sem fósforo, sem corrente de ar. Nada. Eu não me mexi. Só fiquei olhando, não sei por quanto tempo. O vigilante da madrugada, Marcos, bateu no vidro da sala. Ele ficava no corredor lateral, com visão direta para a área da necropsia. Ele viu também. Eu abri a porta devagar. Fui até ele. Você viu?
Ele só balançou a cabeça. Tava branco. Não falamos mais nada. Voltei para a sala. Peguei uma luva, uma a uma, e apaguei as velas. Fiquei mais um tempo ali, olhando. Tudo escuro. Tudo como deveria. Até que, 5 minutos depois, a primeira acendeu de novo. E depois outra. E outra. 7 velas, acendendo sozinhas. Pela segunda vez. Dessa vez, eu não me aproximei. Não fiz nada, só saí da sala e deixei a porta fechada. Não tem explicação. E, sinceramente, não procurei. No relatório, escrevi o básico. Traumatismo múltiplo, sem identificação. Velas incluídas como objetos da cena. Fim. No dia seguinte, pedi transferência de setor. Nunca mais atendi caso com presença de símbolos ou objetos ritualísticos. Nunca mais mexi com corpo nenhum que trouxesse vela junto. A sala de necropsia onde isso aconteceu foi interditada semanas depois, oficialmente por conta de um curto elétrico nas luminárias. Mas nunca ninguém quis consertar de verdade. Fecharam, lacraram. A gente começou a usar a segunda sala, mais apertada. Esse caso nunca foi investigado como ritual, nem como assassinato religioso. Talvez por medo de mexer com coisa que não entende. Talvez por respeito. O corpo nunca foi reclamado. Ficou no IML por mais de 30 dias. Foi enterrado como indigente, sem nome, sem documento, sem velório. Mas eu tenho certeza que ele não estava sozinho. Aliás, nunca esteve. Depois daquele plantão, tudo mudou. Mas ninguém fala disso por aqui. Nem eu deveria. Só que tem coisa que, se a gente guarda demais, vira doença. Eu passei 15 anos achando que sabia tudo o que um corpo podia dizer. A gente aprende a escutar com a lâmina, com o bisturi. Cada fratura tem um motivo. Cada sangue tem uma hora. Cada ferida tem direção. Mas aquela noite me ensinou que tem corpo que fala, mesmo depois de costurado. Não teve susto, não teve grito, só vela acesa. E a certeza de que eu não estava sozinho naquela sala. Não só eu e o vigilante. Tinha mais alguém ali. Ou mais alguma coisa. Por uns dias eu tentei racionalizar. Pensei em gás, em combustão lenta. Tentei lembrar se alguma das velas podia ter ficado parcialmente acesa e só reacendido. Mas nenhuma hipótese se sustentava. O ambiente era fechado, sem corrente de ar, sem calor suficiente. E mais, era vela de base grossa, aquela que só pega fogo com fósforo bem direcionado. E não era só uma. Foram todas, 2 vezes, e eu apaguei. Toquei nelas, senti a cera fria, vi a fumacinha subir, e mesmo assim, elas acenderam de novo. O Marcos, o vigilante, se afastou também, pediu para trocar de turno. Depois saiu do IML. Hoje trabalha num hospital de retaguarda. Nunca mais falou sobre isso. A gente se cruzou uma vez no mercado, meses depois. Ele me olhou de longe. Só levantou o queixo, cumprimentando de leve. Mas no fundo do olho dele, eu vi. Ele lembrava. E preferia não dizer. O mais estranho veio depois. Fui puxar os dados da ocorrência porque aquela cena não saía da minha cabeça. E quando entrei no sistema, nada. A ficha do caso estava incompleta, sem endereço, sem autor da perícia externa. O campo de encaminhamento da PM aparecia em branco. Nem o boletim original estava anexado. Era como se o corpo tivesse aparecido ali por acaso, sem caminho, sem origem. Eu perguntei para o pessoal da recepção. Disseram que o corpo foi entregue de madrugada por uma viatura deslocada do plantão central. Mas ninguém sabia o número da viatura, nem o nome dos agentes. Só disseram que o rapaz do rabecão recebeu, assinou e trouxe direto para mim. Esse rapaz do rabecão era o Sivaldo. Trabalhava há anos com a gente, tranquilo na dele. Chamei ele num canto dias depois. Perguntei se lembrava da entrega do corpo da cesta. Ele me olhou, pensou e disse: "O da vela?" Não precisei falar mais nada. Ele lembrava. Disse que a entrega foi estranha.
que os PMs nem desceram da viatura. Ele teve que subir sozinho para pegar o corpo na parte de trás. O saco já estava fechado, mas tinha um papel colado com fita adesiva, um bilhete. Estava escrito só uma frase, ele disse. Esse corpo já foi preparado. Eu perguntei se ele guardou esse papel. Ele só balançou a cabeça. Sumiu. No outro dia não estava mais. A frase me assombrou. Esse corpo já foi preparado. Preparado por quem? Para quê? E por que enviar para o IML, se já sabiam que não era um caso comum? Na semana seguinte sonhei com o corpo. 3 vezes. Nos 3 sonhos, ele estava deitado na mesa de inox, do mesmo jeito que eu deixei, mas com os olhos abertos. Não me olhava direto. O olhar era para o teto, fixo, como se esperasse algo que ainda ia acontecer. No último sonho, tinha fumaça na sala, um cheiro doce, igual o da vela. E eu ouvia passos, bem lentos, atrás de mim, mas não virava. Não precisava. Eu acordei suando, de madrugada, o ventilador desligado, a luz do corredor da minha casa, piscando. A partir dali, parei de dormir de luz apagada. Mesmo de dia, me perguntaram uma vez por que eu pedi transferência. Respondi que era pela carga emocional dos plantões. Mas não é só isso. Eu continuei legista, continuei vendo coisa pesada. Mas nunca mais quis ficar sozinho numa sala com um corpo que carrega alguma coisa junto. Tem corpo que vem vazio, vem sem história, sem apego, sem marca. Esses são mais fáceis. A gente fecha o laudo, lava as mãos e vai para casa. Mas tem corpo que vem com companhia, com passado grudado na pele, com promessa feita em voz baixa, com vela que ainda não terminou de queimar. Nunca mais recebi um corpo com vela. Nunca mais vi luz piscar daquele jeito. Mas toda vez que entro numa sala de necropsia, olho para os cantos, sinto o ar, cheiro, espero, porque sei que pode acontecer de novo. E se acontecer, eu não vou perguntar, só vou respeitar. Tem coisa que não se fala, só se sente. Tem corpo que não se explica, só se acompanha. E tem presença que não precisa fazer barulho. Ela só fica. O homem nunca foi identificado. Ninguém procurou, ninguém perguntou. Mas eu acho que alguém sabia onde ele estava. Aquelas velas não acenderam por acaso. Não era aviso, era cuidado. Alguém ou alguma coisa veio buscar. Veio garantir que ele não passaria sozinho, nem seria violado. E conseguiu. Às vezes, quando me perguntam qual foi o caso mais estranho que eu já peguei, eu mudo de assunto. Falo de um afogamento complicado, de um envenenamento antigo, mas nunca conto essa história, porque ela não tem laudo, não tem desfecho, ela tem silêncio. Na última frase do meu relatório, escrevi: corpo não reclamado, enterrado como indigente. Mas essa parte não é verdade. O corpo pode até não ter tido nome, mas não estava abandonado. Eu vi, eu senti, e até hoje não sei explicar, mas aprendi que tem gente que mesmo morta ainda é acompanhada, ainda é protegida, ainda tem vela acesa. E que às vezes o que a gente chama de sobrenatural é só o natural do outro lado da história. As velas acenderam 2 vezes e ninguém sabe por quê. Você acha que foi só coincidência? Ou que alguém veio buscar? Escreve o que você acha. E se quiser mais histórias que o tempo preferiu calar, se inscreve no canal. Tem muita coisa ainda para ser contada.